né? Se você tiver o desejo e a disposição de nos ajudar, nós preparamos as aulas, enfim, sabe como é que é a aula de criança? Coisa mais prática, coisa mais funcional, tá? Então a gente prepara, entrega e você põe ali as crianças para fazer, trabalhar com elas, enfim, nos ajuda. E aí a obra do Senhor não é todo domingo, é 15 em 15, tá? De 15 em 15 alguém possa cuidar das crianças e a gente alterna as crianças com adolescentes. Semana do adolescente, as crianças ficam aqui. A semana das crianças e adolescentes para poder aula. Então, se cair no mesmo dia, a gente divide aqui em cima e lá embaixo. Logicamente que as adolescentes aqui em cima é melhor, porque tem menos espaço e elas são um número menor. E lá embaixo tem mais criança, e criança, você sabe que a criança precisa de espaço, né? A criança, ela precisa estar mais mais livre de espaço para poder trabalhar. Abra suas Bíblias, por gentileza, no livro de Neemias, capítulo de número 4, Neemias 4, versículo 1 ao versículo 3, livro de Neemias 4, versículo 1 ao versículo 3. Eu vou ler a minha versão e vocês leram a versão de vocês. Se tiver algum desencontro, a gente só confere com o do mural, tá bom? Ali do projetor. Neemias, capítulo de número 4, versículo de 1 ao versículo de número 3. Quantos acharam? Diga amém. Então diz assim no versículo de número 1: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhes a isso? Sacrificarão a Cabaloão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Eu vou ler o 4 só para a gente terminar. Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Amém, irmãos? Eu estava meditando certo dia nessa passagem aqui e vi aqui duas características de propósito do inimigo. Deixa eu dizer para vocês, o inimigo, ele não mudou. Assim como Deus não mudou, a Bíblia diz para a gente que o nosso Deus é o mesmo de ontem, é o de hoje e é o de amanhã. Ontem, hoje, sempre, ele é Deus. O diabo também é o mesmo de ontem, e ele é o mesmo de hoje, só que ele não vai ter o amanhã, porque ele já tem uma condenação, ele já foi julgado, melhor dizendo. Ele já foi julgado, ele não é mais réu, ele já é um condenado. Mas ele tem as suas propostas para nos atingir, viu? O diabo tem umas propostas para nos atingir. Aonde? Na nossa vida com Deus, na nossa obra com Deus, na nossa caminhada com Deus. E ele vem sutilmente entrando no nosso meio. Eu tive essa semana, aliás, mais propriamente ontem, eu tive uma cliente aqui
no escritório para renovação de passaporte. E nós, irmã em Cristo Jesus, claro, e nós tivemos uma conversa sobre o mundo espiritual, sobre a igreja, sobre o reino de Deus, todas essas coisas. E aí eu pude ver justamente isso que nós estamos falando aqui nessa noite. E não foi por isso que eu estou trazendo essa mensagem, mas essa mensagem já estava meditada na minha mente. Eu já preguei um texto sobre esse, e agora nós vamos pregar o mesmo texto, mas uma visão diferente, dessas propostas do diabo na nossa vida. A primeira proposta que a gente encontra em Neemias 4, de 1 ao 3, é a proposta do desânimo. O que mais acontece hoje em dia é desânimo no tocante a Deus. Eu não sei se vocês sabem que na América foi feita uma pesquisa por uma dessas companhias de pesquisa da América, e é bem respeitada, no sentido que o mundo todo respeita a opinião dela, que a função de pastor é a função mais estressante no tocante dia a dia. Se não é a mais estressante, ela é uma das mais estressantes, porque talvez você queira trazer outra na sua mente, e não estou aqui para mudar a sua mente. Eu estou apenas dizendo o que a pesquisa nos revelou e revela. É tão estressante que chega ao ponto que agora nós estamos todo mundo vendo aí, pastores cometendo suicídio. E alguns já diziam que muitos que morreram no passado, como acidente de carro, derrame, infarto, isso tudo também era um tipo de um suicídio, porque eles ficam muito tensos em situações. Ontem, conversando com um pastor, ontem à noite, essa pessoa, irmã, eu conversei de dia, e ontem à noite eu liguei para o pastor para saber dele. Ele me disse que racharam a igreja dele. Racharam. A igreja dele tinha 2 pastores além dele, e alguns ministros, evangelistas, presbíteros, e um desses pastores chegou um dia da Santa Ceia, tomou ceia, trocou o cálice com ele e disse: eu te amo. E ele, como era de comum ele fazer isso, eu também te amo. Amém. Trocaram a ceia, tiveram ceia. Depois daquela Santa Ceia sumiu, nunca mais voltou. E abriu uma igreja 3 ruas depois. E a metade foi junto com ele. Porque tem umas pessoas que só Maria vai com as outras. Elas vão por causa das outras. Elas não analisam as suas próprias opiniões e tomam uma conclusão em Deus. Elas vão pela amizade de alguém e vai. Não estou dizendo que todas, mas algumas. E esse pastor, ele estava dentro de uma situação, ele não está ainda, que ele tem a responsabilidade do prédio na mão dele, ele paga aluguel. Ele teve alguns problemas de saúde, teve que se aposentar como inválido, impossível de trabalhar, não podendo trabalhar por invalidez. Então a pensão dele, ou o salário dele mensal é $550. Ele não pode trabalhar porque ainda continua enfermo. Ele disse que tudo isso veio numa hora que ele foi pego de surpresa e ele falou assim: eu tive um infarto, e nesse infarto, antes de ter o infarto, eu tentei me suicidar e não consegui. Isso tudo porque a proposta do diabo, ela vem para destruir a vida da pessoa. É por isso que eu digo que o diabo não muda, porque a palavra do Senhor diz que ele veio para matar, roubar e destruir. A palavra de Deus diz isso para a gente. Então, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele vem justamente para matar, roubar e destruir. Porque se ele destruir a vida de uma pessoa em Deus, ele se sente feliz porque ele já está destruído. Então ele é aquela coisa: eu estou indo, e para onde eu vou eu quero levar o máximo possível dos que não são meus, mas os que são de Deus. A maior guerra de Satanás para conosco, não para com Deus, porque ele não tem força contra Deus. Deus é o Senhor Supremo, Criador de todas as coisas, é querer nos destruir, porque nós somos coroa da criação de Deus.
A verdade é que quando Deus criou o jardim do Éden e formou o jardim do Éden para Adão, Ele botou tudo aquilo que tinha no céu, Ele revelou, Ele criou na terra e colocou o homem para reinar. E Satanás ficou irado com Deus, porque tudo aquilo Lúcifer tinha e perdeu por se rebelar contra Deus. Essa é o plano satânico do diabo para nos destruir, porque nós desfrutamos em Adão, na época, antes do pecado, de tudo aquilo que ele gozava na sua glória, quando era um querubim ungido, e ele é um querubim ungido, o único querubim ungido, ele era, e depois ele quis colocar um trono acima do trono de Deus, e aí ele perdeu tudo o que tinha de formosura. E é por isso que quando ele olha para nós, ele vê em nós que nós somos herdeiros de tudo aquilo que ele tinha. Por isso que nós somos a coroa da criação de Deus. Nós fomos feitos por Deus. Deus não falou assim, haja o homem. Deus diz, façamos o homem. Nós fomos criados por Deus. Criado pelo Pai, criado pelo Filho, criado pelo Espírito Santo. Então, o diabo quer nos destruir por causa disso. E como ele continua com as mesmas investidas, se você olhar para as tentações de Cristo no deserto, você vai encontrar isso também revelado em nós, no que ele nos dá como proposta. Ele nos dá como proposta. Quantos de nós estamos em meia crise com Deus, porque o emprego é mais importante do que adorar a Deus? Quantos de nós estamos em meia crise porque às vezes um trabalho, um casamento, um namorado, uma relação sentimental se torna mais importante do que Deus? Então tem coisas que o diabo continua usando as mesmas propostas que ele sempre usou. O diabo não muda, ele é velho. As mesmas coisas. Nós é que não vigiamos. Quando nós olhamos para Neemias 4, 1 e 3, nós vamos encontrar aqui Satanás primeiramente, tentando desanimar o povo de Deus de uma obra muito grande. Irmãos, nós estamos em meia obra. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós somos um povo que moramos num lugar que não nos pertence. Nós moramos nessa terra aqui, a Bíblia diz, João já fala, que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo não é nosso. Esse sistema que está aqui não é a terra, mas o sistema que rege o mundo não é de Deus, é do maligno, já foi entregue na mão dele. É por isso que a palavra de Deus já diz, esse mundo jaz no maligno, é dele, ele é o príncipe desse mundo. O próprio Jesus disse que o Satanás é o príncipe deste mundo, ele manda nesse mundo, nesse sistema mundial. E nós somos um povo eleito por Deus, e nós temos uma autorização de Deus, nós temos um selo de Deus para habitar aqui, e o inimigo não nos toca. O Espírito Santo de Deus nos selou para nós morarmos aqui. É por isso que quando nós aceitamos Jesus, automaticamente nós somos carimbados dele. Por quê? Porque nós habitamos numa terra que não é nossa. E haverá o dia que Jesus virá buscar a família para levar para o céu. A noiva vai embora. Mas nós temos uma autorização de viver aqui, porque é plano de Deus para que a gente possa alcançar aqueles que ainda não alcançaram Jesus. Mas aí o diabo vem e quer nos desanimar. Nós falamos de tudo, mas às vezes nós negamos de dizer que somos um povo que servimos a um Deus que pode mudar vidas. Nós servimos um Deus que para o mar. Nós servimos um Deus que faz o sol parar. Nós servimos um Deus que faz a água brotar da rocha.
Nós servimos a um Deus que faz surgir, abrir os olhos daqueles que não vê, abre os ouvidos daqueles que não escutam. A gente tem um Deus que faz a lepra se curar a um tocar do Espírito de Deus sobre ela, e ela se cura. Uma mulher hemorrágica se cura de uma hemorragia que ninguém curava. Nós temos um Deus que pode todas as coisas, e a Bíblia diz: e operando Deus, quem impedirá? É Deus, mas é isso que o diabo quer. O diabo quer justamente, com o desânimo, nós não tenhamos força para declarar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, a mostrar às pessoas quem nós somos. Quando olhamos para a obra de Neemias estava restaurando o muro, os muros que foram vendidos, as portas que foram queimadas, e ainda em pleno trabalho, numa disposição, numa hora em que o grupo estava forte, trabalhando em prol de levantar o muro para cercar uma cidade. Uma cidade não pode andar sem muros, uma cidade não pode existir sem portas, porque a qualquer hora o inimigo entra, a qualquer hora o ladrão entra, a qualquer hora o salteador entra e rouba tudo, todos os despojos do povo. Por quê? Porque não tem um muro, porque não tem uma porta. Eis a razão pela qual a sua porta é fechada toda a noite. Se não há, procure fechar. Procure fechar. Aqui você não pode levantar um muro, mas no Brasil os muros são de 2, 3 metros de altura, ainda com uma cerca elétrica em cima. Por quê? Para que ninguém entre. Então a gente tira um princípio dessa, que essa era uma segurança da cidade, mas aí foi destruída. Aí Neemias se compadece, e o Senhor bota no coração dele, e ele volta para erguer os muros, enquanto estava no meio da batalha, no meio da obra para edificar o muro. Alguém aparece e diz: eles pensam que eles são. Vamos ler aqui bem clarinho, do jeito que está. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat que edificávamos o muro, ardeu em ira. Irmão, você já viu alguém que está afastado de Jesus? Não é da igreja não, porque da igreja tem um monte. Até dentro da igreja tem um monte que é afastado da igreja, né? Dentro da igreja tem um monte afastado. Mas aqueles que estão afastados de Jesus, quando ele vê você ativo em Deus, o que você fala, ele arde em ira, ele torna-se contra ti, porque ele não aceita a hipótese de você estar vivendo uma dimensão fora do comum em Deus. Tem gente que não aceita isso. Tem gente que não recebe isso com bom agrado. Quando você fala assim: poxa, eu tenho uma conversa com Deus, eu escuto a Deus, Deus fala comigo. Olha, eu estava naquela situação, orando a Deus, Deus me guiou, deu tudo certo. Tem pessoas que não se sentem satisfeitas em ouvir algo como desta parte. O Senhor não me deixa tomar essa ou aquela decisão, porque em oração o Senhor me dirige para um outro lado. Ou então eu coloquei as mãos sobre essa situação, essa causa, esse projeto, orei a Deus, Deus me deu autorização, o projeto deu muito bem. Tem pessoas que isso faz mal a ela, isso incomoda a ela, incomoda. Por que é isso? Porque a presença de Deus está em nós, e o que está nela não vem de Deus. A ira não procede, essa ira aqui não procede de Deus, porque é algo contra Deus. É por isso que João já diz que o espírito do anticristo já está os espíritos. Olha quanto tempo a gente encontra pessoas espírito contra Deus. Um espírito maligno, o espírito do anticristo, os espíritos, porque tem muito anticristo por aí, gente. A pessoa, quando fala assim anticristo, ela pensa em um, mas são vários. Vai haverá um dia que vai se revelar um, tudo bem, mas o espírito tem muitos. Todo aquele que se rebela contra a obra do Senhor é um espírito do anticristo. É anticristo, viu? Anticristo é contra a obra do Senhor, é contra Jesus, é contra o mover de Deus. E a Bíblia diz que ele se irou, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. É alguém que vira para você e fala assim: mas você não disse que tem Deus? Deus não é Deus na sua vida, Ele não cura, não transforma.
forma, não muda, não papapá. Aí você faz, não, continua fazendo, é verdade, é verdade. Mas temos pessoas dentro de algumas igrejas, em algumas famílias, que elas não têm nem ânimo para dizer assim, não, verdadeiramente ele faz. Porque já perderam as forças, estão desanimados. Mas Deus continua sendo Deus na vida deles. Amém? Deus continua sendo Deus, querendo ele não ou não. Por misericórdia estão vivos. Então quando começa a olhar para esses homens, e esses homens dizem assim, cuidado, não vai dar certo. Cuidado, isso não acontece. O que é que eles pensam que eles são? Que eles vão conseguir fazer o muro? Faz, irmão. Faz. Quando a gente quer fazer algo, e algo que a gente está fazendo é de autorização de Deus, pode quem se levantar. Não vai dar certo. A gente vai fazer o que tem para fazer, porque a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá na nossa vida? É por isso que tem pessoas que se autoderrotam. Tem pessoas que dizem, eu não consigo fazer isso. Eu não vou fazer. Por que não vai fazer isso? Que diferença temos nós de outras pessoas? Temos as 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, temos raciocínio. Então vamos fazer, Por que não? Por que ficarmos dependentes de alguém se nós podemos ter um esforço de fazer? Por que vamos esperar alguém levantar um muro se eu posso levantar um muro? Às vezes nós precisamos de ajuda para se tornar uma coisa menos pesada. Isso é normal. Mas não quer dizer que se alguém não fazer, ninguém vai fazer. Alguém tem que fazer. A Bíblia nos diz que Deus vela por aqueles que o amam. E tudo que nós fazemos para Deus tem retorno de Deus. Deus se agrada de nós. É por isso que nós temos que parar na nossa vida e avaliar o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer. Eu estava conversando com uma irmã em Cristo, e ela, por sua vez, tem uma função no mundo espiritual. Ela é um ministro, ou ministra, como você queira, do Senhor. E ela disse, o dia que o pastor me levantou pastora, eu disse para Deus, Senhor, é algo que o Senhor vai ter que mudar o meu coração, porque eu não quero ser pastora. O Senhor precisa mudar o meu coração, porque eu não me vejo. Eu posso fazer outras coisas que Deus tem feito na minha vida, manda fazer, eu faço, mas eu não me sinto nessa função. Eu digo, e por que você aceitou? Eu digo, porque me chamaram no canto, e o pastor e a pastora me colocaram numa palavra que eu fiquei até meio sem graça de dizer não. Eu digo, então chega para Deus e fala assim, Senhor, eu não aceito. Se o Senhor é comigo nessa ordenação, o Senhor vai me mostrar e eu vou fazer. Mas se não é do Senhor, eu não aceito. Continua fazendo o que você está fazendo, continua pregando o Evangelho, continua levando as almas para a igreja, continua fazendo a sua obra como você sempre fez, e não deixa Deus ser Deus. Por quê? Porque muitas das vezes, irmão, quando Deus levanta alguém que é plano de Deus, não se preocupa, Deus vai preparar a sua vida. A Bíblia diz que Ele capacita os que Ele chama. Então, quando Deus põe na nossa mão uma obra, Ele espera de nós. Olha, irmão, é a parábola dos talentos. Quando Deus põe um talento na nossa mão, esse talento tem que frutificar. Senão nós vamos dar conta. E não venha para aqui me dizer, mas eu já sou membro de igreja, eu prego. Não. Tem que saber qual é a sua função no reino de Deus. O que foi que Deus colocou? Aonde te colocou? O que mandou você fazer? Você tem feito de acordo com o que a palavra de Deus diz que essa função faz? Porque senão, irmão, desanima. Aliás, peraí, só não persevera quem não tem chamado para fazer. Me desculpa. Só não persevera quem não tem chamado para fazer. Porque quem tem chamado para fazer, a alma, ela queima para fazer o que foi chamado. Bota uma pessoa que gosta de trabalhar numa igreja, deixa ela na cadeira sem trabalhar, você vai ver que daqui a pouco assim, pelo amor de Deus, me deixa pelo menos varrer a rua de frente para a igreja. Porque eu gosto de fazer. Bota alguém que gosta de cantar,
Deixa sem cantar. Você vai ver que daqui a pouco, na voz, no meio do povo, você vai ver uma voz tinindo, ressonando lá no final, bem alto. Por quê? Porque quando entra no coração de quem gosta de cantar, a voz sai com vontade, o louvor sai com verdade. Por quê? Porque foi chamado. Foi chamado. E quem é chamado sempre será chamado. Agora, se nós não tivermos a certeza do que nós estamos fazendo, estamos no lugar certo, a primeira proposta do diabo é a proposta do desânimo. Do desânimo. E tem uma coisa, eu vou dizer para você e para mim também. Se foi Deus que chamou cedo ou tarde, nós daremos conta diante de Deus. Cedo ou tarde, nós daremos conta diante de Deus. E aí você não vai ter pai, você não vai ter mãe, você não vai ter irmão, você não vai ter mulher, você não vai ter marido, você não vai ter pastor, não vai ter ninguém que tire você da mão do Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor vem e vai cobrar do talento que nos entregou. Neemias colocou no coração, e era plano de Deus, de preparar o muro. Ele foi preparar o muro. Lógico que toda vez que você está numa obra, irmão, o princípio às vezes é muito fraco. O meio é pior do que o início, porque o meio é a hora que as pessoas começam a olhar para o cansaço. Igreja tem muito disso, irmão. Igreja tem igreja que quando começa, ela começa pequena, daqui a pouco ela cresce, e enche, aí daqui a pouco o pastor começa a botar as coisas no lugar, ela vem, vai saindo vai saindo, e se não é o pastor, o próprio Deus começa a passar, porque olha, irmão, toda vez que a gente começa uma obra do Senhor, que essa não é a minha primeira igreja que eu trabalho, chega uma época na vida da igreja que o Senhor começa a passar uma peneira assim, ó. É o Senhor que vai passar a peneira. Viu? Aí alguém vai dizer assim, mas ele teve problema com fulano, com ciclano. Senhor, passa uma peneira. A casa é de Deus, passa uma peneira. Ou você já viu algum dia o pastor abrir a porta mandando alguém embora da igreja? Se mandou, está errado, ele não pode fazer isso. Nem ele, nem ninguém. Nem ele, nem ninguém. Nem ele, nem ninguém. Mas o Senhor passa uma peneira. E lógico que a peneira, e ela vem numa hora em que Deus age, e quando Deus age, as coisas vão surgindo naturalmente. Mas nesse meio termo tem os que desanimam. Aí justificam porque desanimou. Eu estou falando de igreja. Desanimam porque justificam porque desanimou. E todo desânimo, e todo brasileiro de bom gosto, quando ele fracassa, ele bota a culpa em alguém, né? Já reparou? Tem pessoas que eu já fiz isso por causa disso. Mas também, você não viu aquele ali? Coisa boa, não é uma coisa ali que é importante, o importante é você. Nós estamos falando de você. Eu adquiri pressão alta. Eu tenho pressão alta. E não é minha, ela vai embora um dia, mas não é minha, mas eu tenho, está comigo. Mas eu adquiri da minha mãe. Não foi da minha mãe. Tu acha que minha mãe queria me dar pressão alta? Pode ter passado, mas não que me dá pressão alta. Eu também não pedi. Mas com isso eu vou desanimar? Eu vou deixar de comer? Eu vou deixar de viver? Não, eu vou controlar a minha vida. Mas eu vou continuar vivendo a minha vida intensamente até os últimos momentos. O problema é que no meio da caminhada com Deus, algo acontece. Se você olhar a história do povo de Deus, no meio ficava um monte para trás. O próprio Deus permitia ficar um monte para trás. Ficavam para trás. Mas aqueles que tinham chamada, eles continuavam segundo o propósito de Deus. Continuam. Não desiste. E Neemias fez o que tinha que fazer. Neemias fez o trabalho que tinha que fazer. Mas a segunda proposta do diabo investiu em cima do povo e de Neemias foi a proposta do medo. Vamos ver aqui no versículo do medo. Primeiro, o desânimo. Segundo, o medo. Abra suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8. Aliás, é o mesmo, né? Mas a gente vai ler o 10 e o 12. Neemias 4, 7, 8 e depois nós vamos para 10 e 12.
Olha o 7 o que diz. E sucedeu-se que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação do muro, olha o muro crescendo, olha a obra crescendo, de Jerusalém, já que as rupturas começavam a tapar, iraram-se sobretudo, e ligaram-se entre si, todos se juntaram, para virem atacar Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Toda vez que a gente persevera naquilo que Deus nos dá, tem dia, irmão, que tudo junta para estourar na mesma hora. Eu não sei se acontece na vida de vocês, mas tem uns dias, ou uma semana, ou uns meses, eu não sei, que começa a acontecer uma série de coisas, né? É um emprego que se perde, um carro que se quebra, uma conta que chega, uma doença que chega, um problema no Brasil, sabe? Ou você mal resolve um, já vem o outro, mal resolve o outro, já vem o outro, e os três já se ligam para poder proporcionar o quarto que está chegando. Aí você chega numa hora e fala assim: meu Deus, não dá, porque Deus ainda está no controle. Tem momentos que você conhece uma história aqui, uma história ali, parece que a hóstia demoníaca se levanta em prol para a destruição de uma só pessoa, ou de um só lugar de Deus. Mas a Bíblia diz que aonde Deus está, essas coisas não têm força. Eu estava vendo um estudo sobre, um documentário sobre aquela passagem da Bíblia que diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vocês já ouviram o que Jesus está dizendo sobre, já leram sobre isso, sobre as portas do inferno? Não, ninguém nunca leu? Não, é que tinha umas grutas, tinha umas pedras, eu esqueci o nome do lugar, eu posso trazer para você. Tinha um certo lugar, lá naquela Ásia Menor, aonde Jesus caminhava, e ali tinha umas pedras, e nessas pedras tinha como é que dá o nome? As cavernas, e ali que era ali era um lugar onde sacrificavam a deuses, e ali eles matavam seres humanos e ofereciam a deuses, naquelas grutas ali, naqueles negócios. Então, quando Jesus menciona sobre portas do inferno, é que, lembra que ele chamou Pedro e disse assim: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não sobreviverão, não sobrevalecerão. É isso a palavra? Sobre a palavra, sobre o reino de Deus. Ele está ensinando que sobre aquela pedra, estava ensinando Pedro que ele era pedra, e que sobre a pedra ele edificar, sobre Pedro, edificar a igreja, e as portas, porque as portas ficavam, a pedra era muito grande e tinha os buracos ali embaixo, as cavidades ali embaixo. Ele diz: olha, a pedra é a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Ele está dizendo, então, olha, e nós somos a rocha. Por mais que tenha a porta embaixo, essas portas não vão abalar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim é a nossa vida, irmão. Nós somos pedras, estamos galgados na pedra de esquina. Nós estamos na pedra angular, que é Jesus Cristo. E as portas do inferno, que são essas investidas para abalar a nossa vida, para abalar a nossa caminhada, para abalar nosso sossego, não deixar dormir à noite. Essas portas do inferno, eles não vão prevalecer contra nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer amém por isso? Então a gente começa a entender toda essa parte e ver como é importante a gente permanecer em Cristo de tal forma que nós teremos que olhar para frente e não olhar para os lados, e não nos deixar levar por opiniões,
situações. Porque, irmão, o que acontece com um é o mesmo que acontece com o outro. O que acontece com o outro não é o mesmo que acontece com o outro. Mas o que acontece, no geral, é que Deus é o nosso Senhor. Se temos dúvida, se temos desânimo, se temos medo, creia no Senhor Jesus Cristo, que Ele é capaz de mudar tudo isso. Quantas vezes nós passamos por esses anos que passaram aí, por situações de boato de pessoas, sobre imigração, sobre moro veículo, sobre isso, sobre aquilo, por aquilo, e a gente orando, e as outras igrejas orando, o povo de Deus orando. Quem é que foi afetado? Quem é que foi bater na sua porta para buscar? Quem é que foi? Tem uns que vão, mas aí tem que ver o que é o antepassado, cada um tem que dar conta dos seus erros que fizeram. Mas nós aqui que servimos a um Deus, estamos fiéis a Deus, Deus tem nos honrado. Amém. Não é que nós estamos, nunca vai acontecer. Pode acontecer, dependendo do que está, do lugar que você está. Cuidado aonde você se mete, cuidado com quem você anda, cuidado. Porque pode acontecer, mas uma coisa eu te digo, se você caminhar, andar com Jesus, e estar na presença de Deus, Ele é capaz, sabe, de te guardar de todos os mal, de todas as coisas que podem te incomodar, de tudo aquilo que pode te atingir. Sabe por quê? Porque Ele vela por nós. A Bíblia diz que Deus ama Deus trabalha em prol daquele que ama a Deus. Tem momentos da nossa vida que a gente fala assim: meu Deus, se o Senhor não levantar pelo menos um pingozinho de luz na minha vida, eu vou desfalecer. Mas Ele não levanta um pingo de luz, não. Ele levanta um sol inteiro. Porque Deus é luz e Ele vela por nós. Nós estamos entrando numa fase muito difícil no mundo. Muito difícil. Você sabe da dificuldade que está de pregar o Evangelho e as pessoas virem para a igreja. Você sabe muito bem com o que você tem falado. E você sabe muito bem o resultado que você tem obtido. São muitos excuses, muitas histórias, muitas coisinhas. E os pior, é que os que estão lá fora não querem vir. E os que estão dentro não querem ficar. Eu estava falando com esse pastor que teve uma divisão na igreja dele, que estava aconselhando ele falou assim: eu não sei, eu digo, não te iludas, não tem ninguém grande não, grande é só Jesus. Não pense que o tamanho da igreja quer dizer que a igreja é abençoada, não. Quantidade não abençoa ninguém, quem abençoa é Deus. Quem precisa estar no grupinho pequenininho é Deus, quem precisa estar no grupão também é Deus. O importante é que Deus esteja. O meu Jesus começou com 12 e chegou até a mim. Quem sabe você começa com 3 e vai chegar muito mais. O importante é você ter a convicção do que você está fazendo em Deus e não deixar o desânimo nem o medo te parar. Nós não temos um espírito do medo, nós temos um espírito da verdade dado por Deus. O espírito que nós temos é o espírito da verdade, e Ele prepara muito bem os nossos caminhos. Graças a Deus que nós temos um Deus que vela por nós. E ai de nós se não fosse. Ai de nós que não fosse. Ai de nós. A gente tem encontrado na rua aí, eu e Cida, nós temos encontrado muita gente que era de igreja. E aí quando a gente pergunta: em que igreja você está? O rosto chega a ficar vermelho. Não tem nenhuma, não. Mas não tem mais nenhuma na igreja, na cidade que você pode frequentar? Não tem nenhuma não. Então tá bom, então dá para ver que você não quer igreja. Se não tem nenhuma, é impossível. Essas 300 igrejas que tem por aí, nenhuma delas sirva para alguém. Então o defeito não está nas igrejas. A igreja está com quem está caminhando desse jeito. A gente vê, a gente conversa com as pessoas. A gente se ilude e passa por ilusão com empregados, com empregador, com patroa, com empresa. Mas nem assim você abandona, nem assim eu abandono o emprego. Não é verdade? Quem aqui não passou uma desilusão com o seu marido, com a sua esposa?
Quem aqui não passou por um problema interno? Quem? Mas você abandonou ou está junto? Vai tentar passar na imigração de volta do Brasil para cá, não vão deixar, você vai ficar magoado com ele. Vai ficar magoado, vai embora do mesmo jeito. E vai tentar entrar aqui depois do mesmo jeito. Por quê? Porque é conveniente. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O dia que Deus recolher a igreja, aí nós vamos ver o que é servir a Deus e não servir a Deus. O dia que Deus cobrar o teu talento, o meu talento, o talento da igreja, nós vamos ver o que é servir a Deus. A gente vai ver o que é, a gente vai poder contemplar. E graças a Deus, que nós vamos ver todo mundo. Mas Deus vai corrigir cada um de nós e vai cobrar cada um de nós. É por isso que eu digo sempre, enquanto nós tivermos autorização para viver aqui, é como nós tivéssemos um brincar do céu para viver nesse mundo, nesse sistema. Enquanto nós tivermos essa autorização de Cristo de viver aqui, nós temos que representar o reino de Deus nessa terra, representar com um bom testemunho, um bom caráter. Porque tem crente que, pelo amor de Deus, se eu conhecesse, eu não me converteria a Cristo. Tem crente que, se atravessasse o meu caminho quando eu era espírita e tentasse falar de Cristo, eu não me converteria através dele, porque é uma vergonha. Tem, você sabe que tem. E tem muita gente que está lá fora que tem um caráter muito mais apurado do que essas pessoas. É por isso que nós estamos sendo sempre vigiados aonde nós vamos. Cuidado quando você vai a uma festa. Cuidado quando você vai a uma reunião. Por quê? Porque nós temos um rótulo que nós somos de Jesus. E aonde nós chegamos, nós somos vistos e analisados. E às vezes o testemunho que nós estamos dando ali, simples, calmo, está tirando muita gente da igreja, ou deixando de levar para a igreja. Com uma simples atitude ou gesto de alguma coisa. É por isso que eu costumo dizer, quando a gente decide por Jesus, não tem volta, irmão. Não tem mais volta, já era. Sabe, quando Jesus sela, não tem mais volta. Porque o negócio fica feio se a gente retroceder. A proposta do diabo é sempre a mesma: desânimo e medo. Desânimo, medo. Toda vez que a gente se levanta para fazer a obra do Senhor, mas ele está repreendido em nome do Senhor Jesus. Olha, irmão, nós não temos poder não, viu? Quando Jesus declara que Satanás é o príncipe deste mundo, ele diz que ele é o príncipe, e um príncipe tem poder, viu? Jesus diz, não é o príncipe não, porque quem manda aqui sou eu. Não, mas cuidado, o príncipe deste mundo tem força, viu, irmão? Nós não podemos dizer assim, o diabo, não, o diabo tem força. Agora, maior é o que está em nós. E quem nos autorizou a estar aqui foi Jesus Cristo. E quem nos redimiu foi Jesus Cristo. E quem nos selou foi Jesus Cristo. O sangue que correu na cruz para nos redimir não foi o sangue de Jesus Cristo. Portanto, a autorização de viver aqui, de pregar aqui, de andar aqui, de testemunhar aqui, de fazer a obra do Senhor aqui nessa terra, chama-se a autorização de Cristo Jesus da cruz do Calvário. Nós temos a vida do céu em nós. Portanto, nós podemos caminhar. Agora, não devemos dar lugar para desânimo e medo. Não devemos dar lugar para desânimo e medo. Escute bem, porque isso não provém de Deus. Tudo quanto fizer para Deus, faça o melhor. O melhor. Porque o Senhor merece o melhor. Amém. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento, para a gente terminar o nosso culto dessa noite em nome do Senhor Jesus. É por isso que Jó, né, ele era fiel a Deus, temente a Deus. E é por isso que Deus aplicou os adjetivos a Jó, os qualificativos, da forma que ele aplicou, porque ele conhecia a determinação de Jó. Eu não sei se você consegue essa música para mim, eu esqueci o nome da mulher, da cantora, eu sei que é Jó, J.O. Ele reconheceu que Jó não desanimou.
Enquanto também as lutas, quando as pessoas o criticavam, ele perseverava em Deus. Até mesmo quando a mulher dele diz assim: amaldiçoa esse Deus e morre, ele disse: Deus deu, Deus levou. Bendito é o nome do Senhor. Pode soltar, vamos orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo não tem poder na nossa vida, viu, irmão? O diabo não tem poder na sua vida. Não tem. Deus tem poder na sua vida, mas o diabo não tem. A Bíblia diz assim, ó: resistir o diabo, se submetermos à submissão a Deus, é a melhor arma de contra o diabo. E rejeita o diabo, submete a Deus e resiste o diabo. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Às vezes tem momentos que a gente realmente fica se sentindo só. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Tem momentos que a gente tomou decisões ou decisão, e aí a gente fica: será que eu fiz certo? Porque depois que eu tomei essa decisão, as coisas começaram a ficar mais ruins. Não fique com medo não, desanime não. Deus ainda é Deus na sua vida. Deus ainda é Deus na sua casa. Deus ainda é Deus na sua caminhada, nas suas decisões. Confia nele. Ele vai te seguir, ele vai te conduzir pelo momento certo. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó... O problema é que muitas das vezes nós damos muito valor aos nossos problemas e nos achamos muito mais fortes, com condições de resolvê-lo. Mas o dia que nós entregamos a nossa alma, a nossa vida a Cristo Jesus, nós não somos mais donos de nós. E se Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, quando a gente olhar e não ver ninguém para o nosso favor, lembra-te que existe um Deus que é contigo todos os dias. Existe um Deus que não nos desampara. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, ministra sobre a tua igreja, Deus. Toca o coração dos teus filhos, ó Deus. Toca, meu Pai, o coração da tua igreja nessas últimas horas. Que essas pessoas não venham apenas lembrar, Deus, pedir nas horas da angústia. Que essas pessoas apenas não venham reconhecer o teu poder na hora da luta, mas que elas venham reconhecer o teu poder todos os dias em suas vidas. Pai, olha para nós, Deus. Aonde o diabo colocar, meu Pai, uma investida de desânimo, em nome do Senhor Jesus, repreenda o desânimo das nossas vidas. Aonde o nosso inimigo colocar, meu Pai, uma proposta de vida, repreenda, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque é no Senhor que nós confiamos. Obrigado, Deus, que a tua palavra venha, meu Pai, se fazer, ó Deus, viva no nosso meio, no nosso coração. Obrigado por essa noite na tua casa, Senhor. Não poderíamos sair daqui sem receber uma mensagem sobre essa. Ó Deus, não deixe a tua igreja, Deus, desanimar nessas últimas horas. Existe uma obra para completar e nós precisamos estar juntos, unidos, ó Deus, forte entre nós para fazer a obra, Senhor. Usa cada um dos teus filhos nessa noite, Deus. Usa com propriedade, usa com dedicação, usa com vontade, Senhor, para que a obra, ela seja, meu Pai, uma obra consistente. Bendito seja o teu nome, Senhor, sobre as nossas vidas. Nos despeça agora em paz para casa, Senhor. Abençoe a semana, Senhor. Nos livra de todo mal, nos livra de toda investida contrária à nossa caminhada nessa semana. E que a tua glória, a tua presença, o teu Espírito venha sobre a sua igreja nessa noite.
nessa semana. Cura o enfermo. Liberta, meu Pai, os que estão aprisionados, Senhor. Dê alegria aos que estão entristeçados, meu Pai. Dê ânimo aos desanimados. E dê coragem aos que estão com medo. Pai, nós confiamos em Ti. Bendito seja o Teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja diz? A igreja diz? Amém. Vamos cantar parabéns para a nossa irmã.